no meio do Oceano Pacífico, a 3.700 quilômetros da costa mais próxima. Existe uma ilha tão isolada que seus habitantes chamavam-na de Tepito ou Terrenua, o umbigo do mundo. E nessa ilha, centenas de estátuas gigantes olham para o horizonte, em silêncio, como sentinelas de pedra guardando segredos que quase levamos milênios para decifrar. Bem-vindos a Rapa Nui, a Ilha de Páscoa, o lugar onde uma civilização inteira floresceu, criou maravilhas e quase desapareceu. Esta não é apenas a história de estátuas, é a história de nós mesmos. Imagine navegar pelo oceano sem instrumentos modernos, sem GPS, sem mapas, apenas as estrelas, as ondas e uma coragem inabalável. Por volta do ano 1200, canoas polinésias partem de ilhas distantes. Dentro delas, famílias inteiras, sementes, animais, tudo o que precisam para recomeçar. Eles navegam por milhares de quilômetros de oceano aberto até encontrarem um triângulo de pedra vulcânica de apenas 164 quilômetros quadrados, menor que muitas cidades e completamente sozinho no oceano. Mas para aqueles navegadores era o paraíso. Florestas de palmeiras gigantes cobriam a ilha, pássaros aos milhares, solos férteis, água doce. Era um Éden isolado, e eles construíram algo extraordinário. Os Rapa Nui não apenas sobreviveram, eles prosperaram, criaram uma sociedade complexa, organizada em clãs, desenvolveram uma escrita própria, o Rongorongo, um dos poucos sistemas de escrita criados independentemente na história humana. Puxem! E começaram a esculpir os Moai. Força! Juntos! 1, 2, 3! Quase 900 estátuas, algumas com 4 metros de altura, outras com 10. A maior jamais terminada teria 21 metros, mais alta que um prédio de 6 andares, pesando até 75 toneladas, esculpidas com ferramentas de basalto, movidas através da ilha sem rodas, sem animais de carga, sem tecnologia moderna. Como? Durante décadas, arqueólogos debateram. Aliens, tecnologia perdida, algum poder místico? A resposta é muito mais fascinante. Genialidade humana pura. Os Rapa Nui esculpiam os Moai deitados nas pedreiras do vulcão Rano Haraku. Depois, usando um sistema engenhoso de cordas e movimentos ritmados, faziam as estátuas caminharem, balançando-as de lado a lado como você move uma geladeira pesada. Experimentos modernos provaram, funciona. Mas a questão não é como, é por quê. Cada Moai representava um ancestral, um protetor, olhando sobre o clã, trazendo mana, poder espiritual. Quanto maior a estátua, maior o prestígio. Quanto mais Moai, maior a honra. E aqui começou o problema. Porque o que começa como devoção pode se transformar em obsessão. Imagine a cena. Clãs competindo para construir estátuas cada vez maiores. Árvores sendo cortadas para rolar os Moai. Para fazer cordas. Para construir canoas. Uma árvore de cada vez. Uma estátua de cada vez. E ninguém percebe. Até ser tarde demais. No século XVII, a última palmeira cai. A floresta desaparece. O solo, sem proteção, começa a erodir. Os pássaros, sem onde nidificar, somem. Sem árvores, não há como fazer canoas. Sem canoas, não há como pescar em alto mar. A população, que chegou a 15 mil pessoas, começa a passar fome. E quando os recursos acabam, a civilização se volta contra si mesma. Começam as guerras entre clãs. Os Moai,
Antissímbolos de proteção são derrubados pelos inimigos. Rostos quebrados, poder anulado. Há evidências de canibalismo, de desespero absoluto. Quando os europeus chegam em 1722, encontram uma população reduzida, traumatizada, vivendo entre as ruínas de sua própria grandeza. Jared Diamond chamou Rapa Nui de o exemplo mais claro de uma sociedade que se destruiu ao superexplorar seus recursos. Mas será que é tão simples? Durante décadas, Rapa Nui foi usada como parábola, uma advertência. Vejam o que acontece quando destruímos nosso ambiente. Mas pesquisas recentes revelam uma história mais nuançada e mais perturbadora. Sim, os Rapa Nui desflorestaram sua ilha, mas eles também se adaptaram, desenvolveram agricultura em jardins de pedra, criaram sistemas sustentáveis, estavam sobrevivendo, se recuperando, até que os europeus chegaram, com doenças, com escravidão. Em 1862, navios peruanos sequestram 1.500 habitantes, metade da população, para trabalhar como escravos. Os 15 que retornam trazem varíola. Em 1877, restam apenas 111 Rapa Nui, de 15.000 para 111. Então, qual é a verdadeira lição de Rapa Nui? Que destruímos nosso ambiente? Ou que nenhuma ilha, não importa quão isolada, está segura da ganância humana? Talvez seja ambas. Hoje, cerca de 8.000 pessoas vivem na Ilha de Páscoa. Descendentes dos sobreviventes, guardiões de uma memória que quase se perdeu. Os Moai ainda estão lá, alguns restaurados, voltados para o interior, protegendo os clãs que os criaram. Testemunhas silenciosas de glória e colapso. E nós, olhando para eles do século XXI, vemos um espelho. Porque Rapa Nui não é apenas uma ilha no Pacífico, é a Terra, isolada no vazio do espaço. Com recursos finitos, populações crescentes, civilizações competindo. Os Rapa Nui não conseguiram navegar para outra ilha quando esgotaram a sua. Nós não temos outro planeta. Mas há uma diferença crucial. Eles não sabiam. Não tinham como saber que cada árvore cortada os aproximava do colapso. Nós sabemos. A questão é, faremos diferente? Os Moai ainda olham para o horizonte, esperando, guardando seus segredos. Mas talvez o maior segredo seja este. Não há guardiões de pedra que nos salvem. Apenas nós mesmos.